gloriosamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Só um pouquinho para higienizar aqui. Obrigado. Graça e paz, igreja. Graça e paz. Você está bem? Glória a Deus por todas as coisas. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Josué. Eu recebi o convite hoje à tarde e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Coisa boa é servir em casa. Eu já fui bem apresentado pela nossa pastora Liane. Meu nome é Juvenildo, mais conhecido por alguns por íntimos J7. E hoje eu coopero nessa casa. Para mim é um prazer imenso estar aqui hoje. Glorifico a Deus pela vida de cada pastor, pela vida de cada membro, de cada pessoa que já tive a proximidade, já pude conversar, já pude partilhar da mesa. Para mim é muita honra estar aqui com vocês. Eu queria aproveitar, em ligeiros tempos, honrar a vida de duas pessoas que, quando eu vi que chegaram, fiquei muito feliz. Tia Marcela e tia Eva tá ali atrás. Glorifico a Deus, foram pessoas que investiram na minha vida no meio da pandemia. Esse casal saía lá de Paulista, pegava, enchia o carro com a família e ia passar a semana, às vezes, 2, 3 dias da semana. Eles me encontravam para me discipular, para me orientar, e eu sou muito grato pela vida deles. Hoje eu sou pastoreado pelo pastor Anderson também, que serve nessa casa, coopera na missão Fora do Normal, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Mas vamos avançar, as horas elas voam. Josué capítulo 3. Quantos acharam? Digo amém, igreja. Josué capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: E Josué se levantou de manhã cedo, e eles saíram de Setim e vieram ao Jordão, eles e os filhos de Israel, e ali se alojaram antes de atravessarem. E sucedeu que, depois de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento, e eles ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes, os levitas, carregando-a, então saireis do vosso lugar e a seguireis. Curve sua cabeça, eu quero fazer mais uma oração, concordando com tudo que o Senhor ele já está fazendo aqui nessa noite, amém? Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo aquilo que o Senhor está construindo nesse lugar. Obrigado, Jesus, pela vida de cada irmão que aqui chegou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já fez grandes coisas ao decorrer desse culto, Pai. Obrigado que foi um momento de liberação do Teu poder e da Tua glória. Foi um momento, Senhor Jesus, de socorro do Senhor para alguns, de palavra de direção para outros. E, Pai, eu acredito naquilo que o Senhor fará nessa noite por meio da Tua palavra, Pai. Porque ela é poderosa, Pai. Ela nos edifica, ela nos mantém firme no Senhor. Glória a Deus, irmãos. Esse texto é muito conhecido pelos irmãos. Josué está num momento muito, muito importante de sua vida. Nesse exato momento da história, o Senhor estava repetindo algo que já tinha acontecido e foi de grande importância para o seu povo. A gente precisa voltar um pouco atrás para poder entender um pouco do que está acontecendo nesse momento. Lá em Gênesis capítulo 15, o versículo 18 até o 21. Deus ele faz uma promessa ao patriarca Abraão. E ele diz, essa terra que você está vivendo, essa terra que você está pisando nesse momento, vai ser do povo de Israel. Nesse momento, muitas outras pessoas ocupavam aquele determinado espaço, mas Deus ele estava afirmando uma promessa a Abraão. E naquele momento, Abraão toma posse daquela promessa, e a gente sabe muito bem o que acontece até chegar nesse momento. O povo vai para o Egito, mora no Egito. Depois do Egito, o Senhor levanta Moisés. Moisés retira o povo do Egito, e agora o povo passa pelo deserto. Depois de passar pelo deserto, agora eles estão diante do cumprimento da promessa. Diga, o cumprimento da promessa. O povo estava diante do cumprimento da promessa, e agora existia uma dificuldade. Moisés morreu. Acabou aquela expectativa. Primeiro, é uma nova geração. É um novo povo que se levanta, liderado por uma nova liderança. E agora ele se encontra diante da dificuldade de quê? Agora é só possuir a terra. O Senhor já nos trouxe até aqui. O Senhor já nos mostrou o seu poder. Foi a nuvem lá no meio do deserto que dava a direção, coluna de fogo, maná. O Senhor já nos trouxe
até aqui. Mas agora o pessoal tinha uma dificuldade. É uma nova geração e eles sabiam que o Senhor ele já havia feito. Eles já sabiam que o Senhor já tinha aberto o mar anteriormente. O mar já abriu, o povo passou, só que agora existe um novo desafio. Agora chegou a hora de atravessar o Jordão. E agora, na hora de atravessar o Jordão, a perspectiva de Deus é totalmente diferente daquilo que a gente está esperando. O Senhor sempre se movimenta numa direção diferente. O Senhor vai vir por aqui e tudo mais, e o Senhor sempre nos surpreende. Na caminhada cristã somos, por todos os dias, por várias situações, surpreendidos pelo aquilo que o Senhor faz. E nesse momento não foi diferente. Josué tinha uma grande dificuldade, e agora o Senhor já tinha prometido, se você olhar no capítulo 1 de Josué, o Senhor ele vai falar para Josué que iria levantar ele como liderança, que iria levantar ele como a referência que o povo tinha perdido, que era Moisés. E agora eu gosto muito de pensar e olhar nos detalhes das Escrituras. Josué poderia estar meio que confundido, até mesmo confuso, temeroso, intimidado diante de tanta coisa. Porque muito se falava sobre Moisés, muito tinha acontecido sobre a liderança de Moisés. E agora eu imagino Josué intimidado com aquilo que o Senhor poderia fazer ou não. E diante de tanto temor, daquela situação em si, ele para. E é exato o momento do texto que a gente entra. Josué ele fica por 3 dias. Só que, diga, 3 dias. 3 dias é um número, o 3 é um número muito importante na Bíblia. O 3 ele retrata que está acontecendo algo muito importante. 3 representa a Trindade, e podemos citar vários exemplos de 3 na Bíblia. E naquele momento, o que Deus ele estava dizendo para o povo é: vai acontecer algo muito importante no meio de vocês. Vai acontecer algo muito importante. Só que Josué ele recebe uma direção. E é uma direção para todo o povo. Direção essa aqui. Ele diz, aos sacerdotes e aos levitas, vocês vão saírem na frente, e o povo que vê vocês passando, vai seguir vocês também. Só que ao povo, ele diz uma coisa muito importante, e eu quero que você volte para a sua Bíblia. Diz assim, no capítulo 3, no versículo, diz assim, e Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Existe uma ordenança de Deus sobre o que Josué iria fazer e sobre como ele iria se movimentar. Eu acredito que a maior habilidade de uma pessoa que caminha com Deus, de uma pessoa que tem uma vida com Deus, é entender o tempo e o modo. Entender como eu vou me movimentar em determinada estação e como eu vou agir com aquilo que o Senhor ele está fazendo. E naquele momento, Josué, a Bíblia não nos dá margem para entender que foi uma mera ideia da cabeça de Josué. Mas Josué estava sendo orientado pelo próprio Deus. Ele disse, pega os sacerdotes, eles vão passar na frente, e o povo, quando ver a arca passando, vai seguir a presença. E a partir daquele momento, o Senhor fará. Josué carregava uma certeza em seu coração. Diferente de tudo o que tinha acontecido lá no deserto, não existia espaço mais para dúvida. Não existia mais espaço para incredulidade. Não existia naquela estação mais espaço para, de verdade, duvidar daquilo que o Senhor iria fazer. Não existia naquele momento, era um momento que eu posso dizer, eu vou usar essa palavra, era um momento disruptivo. Era um momento que de verdade ia abrir espaço para o cumprimento da promessa. E eu quero trazer isso para a nossa vida nesse momento. Talvez eu e você estejamos passando por momentos da nossa vida que precisamos entender que não há mais espaço para incredulidade em nosso coração. E naquele momento saiu uma ordenança de Deus para todo o povo, dizendo: santifiquem-se hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Saiu uma ordenança da boca de Deus dizendo: eu vou fazer, mas para isso você precisa se santificar. Você precisa se preparar. E essa santificação é uma santificação diferente. Porque em Êxodo, se formos folhear a Bíblia, veremos vários tipos de santificação. Teremos abstinência a alimentos, teremos lavagem, teremos de verdade a oferta em sacrifício de corpo de verdade, em que você se abstia de algumas coisas, de alguns alimentos, simplesmente para estar disponível àquilo que Deus ele queria fazer. Mas nesse momento é uma santificação diferente. Santificação essa que não tinha tempo. Era tipo, levanta, se prepara, porque o Senhor ele vai fazer. Já está pronto. Você precisa se preparar para aquilo que Deus ele vai fazer.
E foi muito rápido porque o povo entendeu, o pessoal, eu acredito na mente daquele povo, né? Eles olhando aquela situação naquele momento, o povo entendendo que o Senhor já teria preparado algo para os surpreender naquele momento. E eles se preparando de forma muito rápida. O Senhor vai fazer. Se prepara porque saiu uma notícia. O Senhor vai fazer, mas a gente precisa estar pronto. A gente precisa corresponder àquilo que o Senhor, Ele vai fazer. E naquele momento, foi deixado algo muito organizado. Josué disse, a arca vai sair. E quando ela for na direção, quando você ver, você vai ficar à distância de 2.000 côvados. 2.000 côvados equivale basicamente 1 quilômetro. Um côvado é nosso braço, 2 côvados, no caso, seria 1 metro. Então, o pessoal disse, a gente vai ter que ficar distante da presença. Existia uma responsabilidade de não se aproximar da arca. Por quê? A arca ela iria dar a direção que o povo iria traçar. E naquele momento, a presença ela sai e o povo vai atrás da presença. O povo vai atrás da direção que Deus ele havia. E é muito importante, eu gosto muito de enfatizar isso. Não havia espaço para incredulidade. Era uma nova geração. Eles ouviram que Deus abriu o Mar Vermelho. Eles ouviram que Deus abriu a coluna lá no meio do deserto. A coluna de fogo. Que Deus depositou o maná. Que Deus proveu para o seu povo. Eles ouviram. Eles ouviram. Mas agora eles estavam sentindo na pele o que era o cumprimento da promessa. Deus estava utilizando da liderança de Josué para fazer da mesma forma como ele fez com Moisés. Ele estava dizendo, Josué, não vai ter resquício de dúvida. O povo vai entender que foi eu que te levantei. O povo vai ter que entender que foi eu que te chamei. O povo vai ter que entender que foi eu que te preparei para esse momento, para essa hora. E eu quero te falar, eu quero ser profeta de Deus aqui nessa noite. Eu quero te dizer, Deus te levantou para esse momento. Deus te levantou para essa hora em que você está vivendo. E o Senhor te deu uma direção. É importante entendermos, porque muitas das vezes, como cristãos, perdemos o posicionamento de Deus por levarmos em conta o nosso temor. Levarmos em conta a nossa, eu posso dizer, a nossa autossuficiência. Saiu aqui anteriormente o texto lá em Provérbios. Não apoie no nosso próprio entendimento. Mas o Senhor está trazendo ao nosso coração nessa noite essa palavra, dizendo, foi eu que te levantei para esse momento, para essa hora, e eu quero se utilizar da tua vida. Mas é importante entender também que foi o Senhor quem determinou, santifiquem-se hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vocês. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito pontual, muito pontual. Eu estava em casa agora à tarde, e Anderson me ligou e disse, Jota, tu vai trazer a palavra. Eu já li várias vezes esse texto. Eu anoto muito no notebook as coisas, tudo certinho. Os sermões, as coisas que você vai me dando, as nossas anotações. E quando eu estava preparando esse texto para trazer hoje à igreja, o Senhor me fez olhar para uma perspectiva diferente, um ângulo diferente. E eu quero te contar nessa noite algo. O Senhor está levantando uma nova geração nessa casa. É um tempo de unidade, de entendermos que é uma nova força, uma nova autoridade se levantando do Senhor. Mas Juvenildo, Deus já fez, eu vou te dizer, Deus vai fazer de novo. Juvenildo, aconteceu, o Senhor quer fazer de novo. Juvenildo, é um tanto de coisa, meu irmão. O Senhor falou, santifiquem-se, eu quero fazer maravilha no meio de vós. Irmão, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, se você está disponível para pegar essa mensagem, agarrar na tábua do seu coração e pregar como responsabilidade. Mas eu quero te dizer, o Senhor está dizendo a essa casa, santifiquem-se, porque eu quero fazer maravilhas no meio de vós. Irmãos, santificar é um traço muito forte na Bíblia. Porque santificar é tirar o que está de verdade no nosso coração, o que está entranhado lá dentro das nossas entranhas, e recolher tudo aquilo. E aquele povo ele não tinha tempo, minha pastora. Eles não tiveram tempo, era 3 dias. 3 dias que eles estavam parados de frente ao Jordão e esperando qual seria o norte e a direção. E o norte e a direção ele veio. Eles dizendo, se prepare, eu vou fazer. Se organize, eu vou fazer. A sua parte você faz. O restante, deixe comigo. O Senhor falando, deixe comigo, que o restante eu cuido. E eu quero trazer a exemplo dessa mensagem, porque não dá para avaliarmos uma história bíblica e pegarmos simplesmente ela e recortarmos, para tomarmos como lição sobre a nossa vida. A Bíblia é um livro que aponta várias histórias que apontam um destino. Esse destino é Jesus. E eu quero usar o exemplo de Mateus capítulo 25,
Se você tiver com sua Bíblia aberta, Mateus capítulo 25, vai falar da parábola das 10 virgens. Eu não vou ler, mas se você quiser grifar aí, você vai entender. Nessa parábola, nós temos uma grande verdade. Nós vivemos numa nova lei, amém, irmãos? Amém? Hebreus vai falar que a antiga se tornou antiquada e agora vivemos numa nova lei. E essa lei, ela começa em Cristo, no qual ditou tudo que deveria ser feito. E Juvenildo, o que é que quer falar? O que é que você quer falar com tudo isso? Eu quero te dizer algo. Na antiga lei, se você não se preparava, se você não se organizava, o Senhor ele não vinha, ele não fazia. Se o povo não se inclinasse, por várias vezes o Senhor levantou profetas no Antigo Testamento para direcionar ao povo o que ele estava disposto a fazer. Mas pela dureza do coração, pela incredulidade do povo, por tantas outras coisas, o povo perdia muitas das vezes o que o Senhor estava fazendo. E nesse texto, no caso, o povo perdia o que Deus estava disposto a fazer. E nesse texto de Mateus capítulo 25, existe uma grande verdade dentro das Escrituras. Na parábola, a palavra vai dizer que as que não se prepararam, as que não reservaram azeite, elas não participaram das bodas. Juvenildo, o que é que você quer falar com tudo isso? Existe uma verdade nesse texto. Quando o Senhor fala que vai fazer, quando o Senhor ele se posiciona a dizer, eu vou executar, quando hoje não correspondermos àquilo que o Senhor disse que ia fazer, nós não participamos. É uma palavra que quando eu estava lendo, eu estava na sala de intercessão, a pastora chegou, subiu a sala, e eu estava com muito temor em trazer essa palavra. Eu nunca preguei aqui antes na igreja. E eu disse, meu Deus, logo isso, essa palavra. E eu quero compartilhar com você exatamente essa verdade. O Senhor quer fazer algo. O Senhor quer se movimentar em nossos dias. O Senhor quer executar algo no meio do seu povo. E Ele está dizendo em nossos corações nessa noite: se não se santifica, não participa. Se não nos prepararmos, se não correspondermos à sua palavra, se não nos posicionarmos aquilo que o Senhor está fazendo, não participamos, irmãos. O Senhor quer executar algo em nosso meio. O Senhor quer fazer algo em nosso meio. Eu não sei o que você está prestes a passar na sua vida pessoal, mas eu quero te dizer que independente do momento de sua vida hoje, o Senhor quer executar algo para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. E mais uma vez eu quero repetir para você tomar posse dessa palavra. O Senhor te escolheu para esse momento, para essa estação e nesse horário, para executar aquilo que Ele depositou sobre a sua vida. E esse é o momento, irmãos, de como igreja, nos aproximarmos daquilo que o Senhor Ele quer fazer. E Juvenildo, como é que eu entendo? Não há outra maneira, irmão, nos aproximarmos dEle. A palavra vai falar lá em Tiago: aproximem-se de mim, vós pecadores. Limpe os lábios, limpe o coração, converta o riso em choro. Converta o riso em choro. E essa palavra, ela marca o nosso coração. Eu já estou terminando. Eu quero fazer uma oração junto com a igreja, diante de tudo isso que o Senhor tem falado. Essa palavra, ela me confrontou nesses dias. Eu tinha compartilhado ela junto à missão há pouco mais de um mês atrás. E quando o Anderson me ligou, eu disse: Deus, o Senhor sabe que a rotina cristã é você de verdade todos os dias parar um momento de leitura da palavra. Isso é o normal do crente, é todos os dias se inclinar e ouvir o que o Senhor está falando. Só que quando você tem a responsabilidade de trazer uma palavra, seu coração inquieta, você fica nervoso e várias coisas acontecem. E naquele momento eu disse: Deus, eu quero de verdade escutar o que o Senhor tem para hoje. O que o Senhor teve para aquele dia foi para aquele dia. Eu quero o que o Senhor tem para hoje. Qual o norte, qual a direção? O que é que o Senhor tem apontado à sua igreja? E nesses dias o Senhor tem falado: o Senhor quer fazer maravilhas em nosso meio, irmão. Na proporção que foi anteriormente, Ele quer aumentar. Minha pastora, quando eu vim para essa casa no ano passado, que eu vim congregar aqui, eu fui constrangido por saber o tanto que o Senhor já operou nessa casa. Por tanto que o Senhor já fez, por tanto que o Senhor faz. E eu quero dizer, irmãos, o Senhor quer fazer de novo, irmão. Eu não quero ser aquele que disse: eu ouvi Jesus fazer, eu ouvi o aleijado andar,
Eu vi o cego enxergando e saí correndo. Irmão, eu quero dizer, eu estava lá, irmão. Eu vivenciei. Eu estive quando disseram, o aleijado andou, o coxo andou. Irmão, eu quero ser aquele que experimentou a glória de Deus, irmãos. Irmão, eu não quero ter história para contar. Eu já fiz Juvenildo, eu trabalhei. Irmão, se levanta, bate a poeira, se põe de pé. O Senhor quer se utilizar da sua vida. O Senhor quer fazer sobre sua vida. Aleluia. Irmãos, é um tempo de posicionamento. É um tempo de alinhamento. O Senhor tem falado. Irmão, temos todas as ferramentas. Não há tempo mais de incredulidade em nosso coração, irmão. Jesus me pegou nesses dias, eu disse, meu Deus, pregar em casa é desafiador, irmão. Prega em qualquer lugar, irmão. Por aí afora. Mas servir em casa, no lugar onde aprendi, um lugar onde tenho aprendido, é extremamente desafiador. E carregar essa mensagem para compartilhar com a igreja é ainda mais desafiador. Eu quero te dizer, irmãos, o Senhor quer fazer maravilhas em nosso meio. O Senhor quer executar algo em nosso meio. E precisamos corresponder àquilo que o Senhor está fazendo. Juvenildo, o que aconteceu naquele momento era a nova geração. Era um novo povo. Era um novo povo que era sedento e que tinha expectativa pelaquilo que o Senhor queria fazer. É um povo que tinha expectativa de verdade, mas eles só ouviram, eles só escutaram o que o Senhor tinha feito. Eles só, de verdade eu acredito que existia uma expectativa no coração. Deus usou Moisés fez isso, abriu o mar. Chegou a hora de fazer na minha geração. Chegou a hora de fazer na nossa geração. Chegou a hora do Senhor executar em nosso meio. Irmãos, o Senhor quer fazer algo em nossos meios nesses dias. E a palavra que eu tenho mais escutado nesse dia é sobre cavar poço. É extremamente desafiador, irmão. Eu trabalho numa obra lá no meio da Vila Betel. Jovens de tudo que você imaginar, em todo o tempo, em várias classes sociais. E quando a gente coloca-se na posição, é enxergar que a água ela vai vir. Quando a gente coloca na posição de cavar o poço, que a gente começa a cavar o buraco, foram 6 meses. 6 meses cavando poço e trabalhando. E quando foram depois de 6 meses, a gente ganhou 2 almas para Jesus naquele lugar. Semana passada foram mais 1. Agora a gente está trabalhando, mas não é mais célula. Agora já é um discipulado. Estamos trabalhando. O Senhor está se movimentando em nossos dias, irmãos. E precisamos. Grande é a seara, irmão. Poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que se posicionam. E eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida. O Ministério de Louvor pode me ajudar? Aleluia. Glória ao Senhor. Existe um peso de glória sobre esse lugar, irmão. Esteja disponível aquilo que o Senhor está fazendo. Existe um peso de glória nesse lugar. Não crie expectativa naquilo que eu estou te falando. Eu usei a palavra e ela é autoridade sobre cada um de nós. Existe um peso de glória. O Senhor liberou a sua opinião. O Senhor tem liberado a sua opinião no meio da sua igreja. Se você prestou atenção desde o início do culto, tudo apontava para uma mensagem em que o Senhor estaria falando ao coração do seu povo sobre posicionamento. A pastora orou aqui no início. Eu não sei de verdade como você chegou, mas o Senhor já te tratou de socorro. Chegou o momento da gente pegar nossas feridas, entender que são feridas, lançar sobre a cruz e caminhar com elas, irmãos. E o Senhor tratar, parar de verdade ficar chorando e raspando. Não, irmão, o Senhor te chamou, se ponha de pé. O Senhor tem nos levantado para esse dia e para essa hora. Nos pusemos de pé nessa noite. Você que faz parte sobre a nova geração dessa casa. Irmão, eu quero te falar, o Senhor fará grandes coisas em nosso meio. Eu não quero só aquele que ouviu falar, eu quero ser aquele que experimentou a glória de Deus, que andou com Jesus, que experimentou a glória do Senhor. Aleluia! Se nesse momento você entende essa palavra, se trouxe clareza ao teu coração, eu quero te chamar para orar diante do louvor que vai ser liberado pelo Ministério de Louvor. Libere aquilo que está no coração de vocês. Irmãos, esse é o momento de colocarmos o nosso coração diante do Senhor. O Senhor trouxe a palavra aos nossos corações nesse momento. Esse é o momento de colocarmos o nosso coração diante dEle. Dizer, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai. Talvez eu não tenha me posicionado anteriormente, mas chegou o momento de me posicionar. Chegou o momento de exercer aquilo que você depositou sobre a minha vida. Chegou o momento de servir o meu irmão. Chegou o momento de Jesus de eu olhar e entender que tenho feridas e que preciso ser tratado, mas que eu preciso avançar no reino. Chegou o momento de entendermos que temos socorro da parte do Senhor para o que precisarmos, mas precisamos nos posicionar nele, igreja.
Precisamos executar aquilo que nos foi proposto. Oh, aleluia. Deus de todo poder, Deus de toda glória. Aqui está, Senhor Jesus, a tua igreja, Pai. Como igreja nos colocamos diante do Senhor. Nós entendemos que há um chamado do Senhor para esse momento. Há um chamado do Senhor para a nossa casa. Há um chamado do Senhor para o seu povo. Jesus, nós queremos nos posicionar, Pai, e colocarmos o nosso coração em santidade, em preparação para aquilo que o Senhor quer executar sobre a nossa vida. Nós colocamos, Senhor Jesus, o nosso coração, Pai, disponível ao Senhor, disponível ao que o Senhor quer fazer. Perdoa, Senhor Jesus, a nossa falta de posicionamento. Perdoa, Senhor Jesus, o meio, Senhor Jesus, em que nos corrompemos em nosso coração, Pai. Deus, se nos corrompemos com a incredulidade, se com a apatia, nos corrompemos, Senhor Jesus, com outras coisas, Pai. Nós te pedimos, tira as escamas, Pai, e nos faz enxergar o posicionamento que o Senhor tem para a nossa vida. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia.